Aviso, haverá spoiler sobre o episódio 12 de Tomodachi Game. Aqui a gente vai estudar as estratégias e métodos de poder que o Yuichi utilizou no último episódio da primeira temporada. O Yuichi provou sua habilidade superior de manipulação psicológica mais uma vez no episódio 12 de Tomodachi Game. Ele utilizou no final das contas uma sequência de leis do poder bem estruturada. Leis 29, 35, 8 e 15 em sequência para esmagar o Kuroki. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. O meu plano é aumentar o QI da sociedade brasileira e eu preciso contar com teu apoio. Se tu me apoia nessa empreitada gigantesca em um país que tá afundado em lama, por gentileza, deixa nos comentários VCMI. Isso significa vou conquistar meu império. O Kuroki, ele era líder de uma gangue. Ser líder significa que tu controla as outras pessoas. Poder, por definição, é a capacidade tua de controlar pessoas, situações e resultados. Então, o Kuroki tinha poder, porque se ele mandasse, estalasse o dedo, as pessoas obedeciam ele. Lembrando que o poder ele pode ser coercivo, que é tu obrigar alguém a fazer algo, talvez pagando, talvez ameaçando, de alguma forma assim que tu obrigue a pessoa. E o poder também pode ser por respeito e status, que é quando tu pede para alguém fazer algo e essa pessoa, sem nenhuma resistência, vai lá e faz. Normalmente a gente chama isso de influência, persuasão, carisma. E no final das contas, o carisma é uma forma de poder, porque tu manda e as pessoas fazem. Então, por definição de poder, o Kuroki tinha poder. O Yuichi percebeu isso e percebeu que deveria desfazer todas as conexões do Kuroki. Porque meio que todo o nosso poder é centrado na socialização. Não existe líder solitário. Só é líder se tu manda em outras pessoas. Não existe poder solitário, autopoder, poder pessoal. Isso não existe. Poder é um jogo de papéis sociais. Poder é mandar nos outros, nas situações, nos resultados. Fora disso, é outra palavra, é outra coisa. Não é poder em si, entendeu? Lei do poder número 29. Planeje até o fim. Pense com antecedência e considere todas as possíveis consequências e obstáculos que possam anular os seus esforços. O Yuichi nesse último game tava com raiva, tava irado, tava mais do que nunca sedento por vingança. Só que ele tava de mãos atadas, ele não poderia levantar a mão e dizer, desisto. Ele também não poderia fazer uma jogada inconsequente sem conhecer melhor o Kuroki. Então o que ele fez? Provocou em público o Kuroki. O Kuroki meio que deu a entender, não, eu sou líder, corajoso, forte. E uma vez que uma pessoa anuncia algo em público, há toda uma cobrança social para que aquilo anunciado seja o real. Uma pessoa que fala algo em público e não cumpre, o que essa pessoa é? Hipócrita. O que o ser humano naturalmente odeia? Hipocrisia. Então, o Yuichi estava meio que de mãos atadas, sofrendo todas as punições terríveis, torturantes, dolorosas, enquanto planejava, enquanto catava detalhes. O líder da gangue é assim, assim, assim. Agora ele já falou isso, o que o compromete publicamente. Então, ele sabia que, após o término do jogo, ele poderia desafiar. O desafio é um lance de honra. Se tu chega e me desafia, quero lutar boxe contigo por R$1 milhão. Isso é um desafio à minha honra. Se tu chega e me desafia para jogar xadrez, isso é um desafio para minha honra. Caso nós estejamos em patamares iguais, tá? Lembrando,
Não adianta um desconhecido chamar o Felipe Neto para um jogo de xadrez. Não adianta alguém irrelevante chamar o Popó pro boxe. Não, tem que ser um Vitor Belfort para chamar um Popó pro boxe. Tem que ser um Nando Moura para chamar um Felipe Neto pro xadrez. Então tem que ter uma certa equivalência. E é melhor ainda no caso do Yuichi, que ele estava um pouco abaixo, ele estava em desvantagem numérica. O Kuroki estava com sua gangue. Então, quando o Yuichi diz, pô, tá com medo, que tu não é o líder, tu não tá seguro aqui, mais ainda bateu na honra do Kuroki. E aí, meio que foi inevitável, o Kuroki teve que aceitar o game contra o Yuichi. E aí, uma vez que tu caiu na lábia do teu adversário, na lábia do teu inimigo, e foi jogar um jogo que o teu inimigo tá com passos à frente de ti, tu perde. Tu caiu na lábia da serpente. Tu entrou no covil do inimigo. Agora, existe algo muito interessante. Quando o Kuroki aceita o jogo contra o Yuichi, ele também faz um cálculo bem rápido de teoria dos jogos, que é, ele espera que eu solte X. Se eu soltar X, ele vai soltar Y. Inclusive, no livro A Arte da Estratégia, existe um exemplo que é exatamente aquele ali, de um cara que foi fazer negócios e resolvendo pedra, papel, tesoura. Só que o cara que pensou o esquema acabou entrando em um ciclo infinito. Se eu penso que tu vai jogar X e tu pensa que eu vou jogar Y, o que acontece é que daqui a pouco eu vou pensar, bom, tu vai jogar X e eu vou jogar Y, e tu pensou que eu vou jogar Y, então eu vou ter que jogar. E aí tu entra em um ciclo infinito. Eu pensei que tu vai jogar pedra. Tu pensou que eu vou jogar tesoura. O que acontece? Eu não vou jogar tesoura. Mas aí na minha cabeça acontece o seguinte, ó. E se ele pensou que eu vou jogar tesoura? E aí ele pensou que eu pensei que ele pensou. E aí entra em um ciclo. Tipo, eu tô tentando adivinhar e tu tá tentando adivinhar. E a gente fica perdidinho, entendeu? Então, isso pode confundir muito um adversário. Mas como um jogo que nem pedra, papel, tesoura é muito fechado, acaba caindo em um ciclo. Então o que tu tem que fazer? Uma estratégia distinta. O Yuichi engana o Kuroki dizendo, eu vou jogar só com essa mão. Opa, joguei com a outra e venci. Lei do poder número 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Aprenda a esperar quando ainda não é a hora e atacar ferozmente quando for o momento. Se o Yuichi tentasse o jogo logo de cara contra o Kuroki, o que aconteceria? Não. Inaceitável. Ele precisou primeiro demonstrar muita resistência, demonstrar inteligência emocional, demonstrar coragem. E aí todos da gangue pensaram, pô, esse mano é casca grossa. Esse mano, pô, ele sofreu todas as punições sozinho pra proteger a mina. Então meio que os adversários respeitam quando há um adversário forte. Isso é natural do ser humano, tá? Então, o Yuichi sabia dessa qualidade da natureza humana e utilizou a favor dele. Então, ele chegou e disse, vamos jogar o pedra, papel, tesoura? Não. Ele chegou e disse, eu desisto? Não. O que ele fez? Ele foi jogando jogo após jogo, aceitando consequência após consequência, para quando houvesse o momento oportuno, ele desse uma de doido. Ah, tu não vai aceitar? Tu não é corajoso? Ah! Olha aí, pessoal, ele não é tão corajoso igual ele falou que era. Isso é aproveitar um momento oportuno. Isso é a arte de saber o tempo certo.
Tu não provoca um sujeito que tem uma arma apontada pra ti, porque este não é o tempo certo de provocá-lo. Tu não se joga de cabeça nas palavras do teu inimigo, porque isso é descontrole, descalibração social, emoção. Dominar a arte de saber o tempo certo é: o momento de se calar é agora. O momento de falar é agora. O momento de não agir é agora. O momento de agir é agora. Lembra que eu falei pra vocês há um tempo atrás uma metáfora que era: a vida é como se fosse um quebra-cabeças em que cada adversário, quando faz um ataque, cada aliado, quando nos ajuda, nos dá uma pecinha. E aí, quando tudo se encaixa, a gente faz uma jogada. Então, a arte de saber o tempo certo é: há uma peça em jogo. Eu respondo, eu fico calado, eu não ajo, eu ajo. Aí vai vir outra peça. A essa peça eu respondo, eu fico calado, eu ajo, eu não ajo. Outra peça, fico calado, falo, ajo, não ajo. Outra peça, fico calado, ajo, não ajo. E no final, uma figura. Essa figura poderia muito bem dar a vantagem pro Kuroki. Mas não, o Yuichi estava construindo o seu próprio futuro, conquistando mérito, para então formar a figura que dá vantagem a ele. E aí ele chega em público e desafia o Kuroki. Lei do poder número 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se necessário. Faça o seu adversário vir até você, seduza-o com promessas de ganhos fabulosos. O Yuichi colocou 10 milhões de ienes como prêmio quando desafiou o Kuroki para o jogo de pedra, papel e tesoura, e ofereceu até um bônus de 1 milhão de ienes para o resto da turma do Kuroki, caso o Kuroki vencesse. Pessoal, vocês também não podem confiar só na honra. Uma pessoa é movida por honra? Pode ser muito bem movido por honra, mas ela também é movida por ganhos e perdas. Eu te desafio para um game em que tu não tem vantagem nenhuma de jogar comigo. Tu jogaria? As perdas são altas, mas os ganhos são muito maiores e é um jogo fácil. Tu jogaria? Então, tem que haver um elemento de motivação junto. Eu quero fazer um contrato contigo. Tu compra o meu curso e tu vai aprender algo. Mas eu ainda vou te dar uma garantia de 7, 14, 30 dias. Então tu não perde nada caso desista do curso. Isso é jogar com elementos a mais. Isso é fazer as pessoas virem até tu, porque tu fez uma promessa grande e irresistível. No caso do Yuichi, ele promete grana, muita grana, e ele ainda diz que tá em desvantagem, que só pode jogar com uma mão. Só um idiota, alguém que fosse muito medroso não jogaria. Aqui entra o elemento psicológico. Opa, galera, só se ele fosse idiota, ele vai fazer vocês todos perder grana, hein? Porque assim, se ele me vencer, ele ganha 10 milhões, vocês cada um ganham 1 milhão. É vantagem para todo mundo. Caso ele perda, o que vai acontecer? Aí um pouquinho de tortura. Vocês sabem quais foram as regras. Então, o Yuichi lançou iscas. Tu vai ganhar? Beleza, não foi suficiente. Os teus comparsas vão ganhar junto. Como se isso não fosse bom o suficiente. Eu tô com a mão machucada e eu só posso jogar com essa. E eu só tenho 2 opções. Então o que acontece? Atraiu, fisgou. Uma vez que tu tá dentro do covil dos leões, dentro do covil dos inimigos, as regras mudam. O contrato tinha letras miúdas. Já ouviu essa expressão? Letras miúdas? E é uma vantagem fazer um contrato comigo. Opa, pera lá, e as letras miúdas aqui?
Por que que ninguém deve fazer nunca um contrato sem ler as letras miúdas? Porque nas letras miúdas podem estar contidas regras ocultas, coisas que abrem margem para uma interpretação meio esquisita. Então, o Yuichi, quando diz eu vou usar essa mão aqui, ele não disse eu só posso usar essa mão aqui. Não, ele sinalizou, ele enganou, ele ocultou através de neblina a sua aproximação. Lembra que eu sempre digo isso? Aponte para um lado e vá para o outro. Fale que vai fazer, não faça. Fale que não vai fazer, faça. Quando forte, finja-se de fraco. Quando fraco, finja-se de forte. Isso é Sun Tzu, isso é a arte da guerra sendo aplicada. Ah, eu só posso jogar com essa, eu só consigo jogar com essa mão aqui. Opa, coloquei a outra mão. Isso é colocar neblina nas tuas ações, isso é colocar fumaça, isso é deixar o inimigo desorientado. Se o inimigo for ingênuo o suficiente para cair nisso, que bom pra ti, porque tu vence no final das contas. E por fim, o Yuichi utilizou a 15ª lei do poder. Aniquile totalmente o inimigo. Esmague seu inimigo física e espiritualmente. Com uma única jogada de esperteza, o Yuichi conseguiu fazer com que toda a gangue percebesse que o Kuroki é um covarde, um traidor, alguém que não tem valor, não tem importância, não tem valores morais, não tem fidelidade à gangue. O que o Yuichi diz pro Kuroki quando a mão dele tá lá muito próxima de receber a punição? Tu pode escolher um dos teus amigos. E aí a punição vai ser menor pros teus amigos. Vai ser só 1/5 da tortura. E aí, o Kuroki tá no desespero. Galera, pelo amor de Deus, vocês não podem me deixar perder os 5 dedos. Meu Deus, pessoal, alguém me ajuda. Opa, medo e fraqueza pra um líder? Isso é suicídio de liderança. Tu tem que estar sempre calmo, sempre forte, sempre posturado se tu é líder. Já viu político? Político nunca fica assim, CEO nunca fica assim. Não pode, isso é um dos códigos de conduta de qualquer imperador, de qualquer rei, de qualquer político, de qualquer empresário. Nunca demonstre fraqueza em público, nunca demonstre hesitação pros teus subordinados, nunca exale fraqueza no ar, senão tu vai ser desrespeitado em algum momento. Então, o Kuroki, quando aparenta, estar desorientado, estar com medo, a galera fica, olha, eu não vou dar meu dedo pra esse mano aí não. Todos nós somos corajosos, por que ele não é também? E aí o Kuroki começa a humilhar sua própria gangue. Vocês são um bando de covardes, os meus 5 dedos valem muito mais do que um de vocês. Isso, aquilo. No desespero, tentando obrigar as pessoas a respeitarem seu autoritarismo. Quase todo ditador acaba exatamente assim. Existe um livro chamado Corruptíveis que diz o seguinte, ó. Ditadores geralmente têm finais trágicos, porque a população se revolta. E o ditador tenta, pela força, pelo grito, fazer valer sua lei. E quando as pessoas perdem o respeito por ti, meu filho, não tem o que fazer. Então o Kuroki começa a gritar. E aí, todos perdem a admiração e o respeito. Ou seja, com uma jogada, o Yuichi conseguiu destruir todas as conexões do Kuroki. Detonou. Acabou o poder do Kuroki. Lembra que eu sempre falo pra vocês, tem que fazer networking, tem que seduzir pessoa. Todo dia tem que fazer networking e amizade com alguém mais poderoso, e seduzir outra pessoa leal a ti, a tua personalidade, aos teus princípios. Lembra que eu falo isso sempre? Porque o teu poder vem da tua networking, o teu poder vem das pessoas serem leais a ti. Então, tudo que o Kuroki veio construindo, o Yuichi acabou com uma jogada.
Ele esmagou totalmente o inimigo, espiritualmente e fisicamente. O Croc saiu de lá com sequelas. Enfrentou alguém muito mais poderoso. Nem viu quem o atropelou. Então, o Yuichi utilizou a 15ª lei do poder. Se tu pode esmagar, aniquilar o inimigo, faça isso, tá bom? Pessoal, quem não conhece as 7 leis maquiavélicas do sucesso, tá perdendo muita coisa. Eu recomendo que tu clique no primeiro link da descrição.